O magnífico reinado de Salomão e o seu declínio. Faltava ao mundo um reino que preenchesse todas as aspirações dos crentes fiéis. Faltava um reino que servisse de orgulho, que em nada se comparasse aos demais reinos da terra. Faltava um reino onde Deus tivesse visibilidade e presença. Faltava um reino que causasse inveja a todos os outros reinos. O reinado de Salomão preencheu todas essas demandas. Foi muito diferente das procurações dadas aos ímpios confessos pela força das armas ou pelo mero desejo de continuar existindo. Ainda que no submundo, as longas rotas comerciais levaram a fama do rei Salomão até os confins da terra. É inegável que no auge do seu reinado, Jerusalém se tornou a capital do mundo, se não de fato, todavia, de direito, pois lá reinava um rei que falava com Deus e que Deus falava com ele literalmente. O rei Salomão foi o primeiro no exemplo, na comunhão, na obediência e no temor a Deus. Do Criador de todas as coisas, ele recebeu até o que não pediu. Deus entregou com exclusividade ao rei Salomão uma folha em branco, assinada por ele. Deus mandou que Salomão anotasse nela o que quisesse que ele daria. O rei Salomão fez o incomum, o inimaginável e o improvável. Pediu sabedoria para agir com justiça. Isso agradou profundamente a Deus. Certo? Servir inclusive a todos, não a um nicho, não a um segmento, não a uma classe ou a um grupo. Salomão pediu sabedoria para ser útil e sempre agir com juízo e justiça em tudo. Seria este homem acessível? Era possível agendar uma audiência com este homem tão importante? Qual era a linha de prioridade? De preferência? Haveria uma triagem? Pasmem, até as prostitutas tinham acesso ao rei. Como era possível existir pessoas de tão baixo nível no reinado deste santo homem de Deus? Pelo visto, Salomão não era juiz somente dos fiéis ou dos impecáveis. Estas mulheres procuraram o rei para que ele julgasse uma causa impossível. Ambas tinham filhos recém-nascidos e moravam juntas. À noite, um deles morreu por negligência da mãe. Rapidamente a espertinha trocou o morto pelo vivo, só que pela manhã a troca foi descoberta. Mas como resolver este problema? Aliás, resolver problema deveria ser especialidade de quem julga, de quem é qualificado, além da tese. É claro, ter respostas concretas é a obrigação de quem é responsável por apresentar soluções. E nestes momentos se percebe que a vocação, na maioria das vezes, não acompanha a função. Em pouco tempo, a batata quente foi passando de mão em mão e até que chegou no rei Salomão. Cada mulher apresentava a sua versão sobre o ocorrido à noite. Não havia nada na terra capaz de indicar que a mãe verdadeira, quem era a mãe verdadeira do filho vivo. O desafio era colossal. Os olhos de todos estavam fitos no rei Salomão. Se a sabedoria de Deus não se revelasse naquele momento, o rei ficaria desacreditado. Aliás, desacreditado virou regra no mercado religioso de nossos dias. De repente, o rei Salomão fez tremer os corações de todos ao pedir uma espada. E com autoridade real mandou que o menino vivo fosse dividido ao meio e entregue as partes às duas mães.
Era de se imaginar que sua decisão representasse, por antecipação, sua mais absoluta incapacidade em resolver aquele problema. Quem ali presente aprovou a decisão do rei Salomão, mas como era a palavra do rei, tinha que se cumprir. Porém, antes da execução da ordem, a mãe verdadeira se revelou e pediu que o filho vivo fosse entregue à espertinha, pois ela não suportaria ver tamanha selvageria com o seu filho. Já a espertinha aceitou que a criança viva fosse dividida ao meio. Esta última, além de negligente, não sabia perder. Seu prazer era que a desgraça imperasse. Fazendo isto, ela só contribuiu para se reprovar e, contra a sua vontade, também apontou na direção da mãe verdadeira. É um grande perigo perder e desejar que o barco afunde, mesmo indo com ele para o fundo do oceano. A mais de 2.400 quilômetros de Jerusalém, uma rainha se deixou impressionar com a sabedoria do rei Salomão, a rainha de Sabá. Ela não queria apenas informações intermediadas por terceiro. Ela também era possuidora de perguntas profundas e até então sem respostas. É possível que ela também tivesse uma crise existencial, pois ser rico ou poderoso não é ser imune aos milhares de vírus mortais que circulam no mundo. A rainha de Sabá atravessou um longo deserto cheio de obstáculos e por vários dias ou quem sabe meses caminhou para conhecer pessoalmente o homem mais sábio do mundo, o rei Salomão. A exigente rainha não deixaria Salomão outra opção senão provar toda a verdade se a sua fama era verdadeira, certo? Não é incomum que pessoas de fama, sejam ignorantes naquilo que deveria ter domínio absoluto, ou que pelo menos deveriam apresentar os melhores resultados. Infelizmente, o elogio à loucura também é uma realidade em nossos dias. Depois da rainha de Sabá submeteu o rei Salomão a forte pressão e a todo tipo de teste de conhecimento. Após ter todas as respostas, a rainha de Sabá deu a sua nota. Ela disse: não me disseram metade. O exagero que ela havia ouvido, na realidade, ficou bem abaixo de tudo que ela confirmou literalmente. Nos meios de comunicação da época não havia uma campanha para inflar resultados ou aparências, pois em qualquer lugar um olhar mais crítico e exigente se percebe a simulação, pois nem tudo que parece é. Felizmente, no caso do rei Salomão, os responsáveis pelas notícias não conheciam tão bem, até ficaram devendo ao rei. Isto ainda é melhor do que ficar devendo ao povo. Imagine se a rainha de Sabá tivesse pagado tão elevado preço e se decepcionasse ao final, Era uma rainha, o que ela escrevesse seria um documento difícil de ser contestado através dos séculos. Mas ela saiu de Jerusalém, de Israel, convertida e revitalizada. Ela viu Deus por cima do rei Salomão, inclusive sustentando todas as coisas. A rainha de Sabá soube ver e entender o lugar de cada um, bem como sua importância deles na linha da hierarquia entre o divino e o humano. Esta sábia rainha falou com propriedade sobre gestão pública, sobre suas ramificações basilares de juízo e justiça, como sendo um bem maior estabelecido pelo próprio Deus, uma obrigação imposta a quem ele capacita. Ainda no início do seu reinado,
A fome ou a sede de Deus acerca da sua comunhão com Deus foi tão notória que dos céus veio fogo para consumir o holocausto. Isto aconteceu com Salomão. Era impossível alguém imaginar aquele reino sair dos trilhos. Deus já tinha dado todas as vacinas, preventivas ao rei. O rei Davi deixou do seu tesouro particular mais de 100 toneladas de ouro puro, 240 toneladas de prata. Os altos funcionários reais deram 170 toneladas de ouro, 340 toneladas de prata, entre outros tesouros para a construção do templo. Salomão também recebeu um corpo de funcionários reais, habilitados e disciplinados pelo seu pai, o rei Davi. Inclusive recebeu dele a planta do templo e o projeto para o seu funcionamento. Ao rei Salomão, Deus deu sabedoria para administrar o reino, e suas demandas. Só era necessário ao rei ser fiel a Deus. Nisto, com o passar dos anos, ele foi deixando cair a qualidade de crente fiel. À medida que a qualidade espiritual de Salomão caía, também ruíam com ela a capacidade de administrar. Também minguavam seus tesouros. A máquina estatal passou a ficar cara, insustentável, só lhe restando a opressão popular através de elevados tributos. Estava chegando ao fim um reinado que tinha tudo para terminar tão bem quanto começou. Infelizmente, o pecado e a indiferença, o abandono da fidelidade a Deus, deu lugar à injustiça, à maldade, aos vícios e maus hábitos. O reino daquele que mais expectativa gerou terminou com a divisão da nação, inclusive mergulhando ela numa crise que duraria séculos, e só terminando com o cativeiro babilônico. Deus não mudou de propósito em relação àqueles que desejam agir com juízo e justiça. Mas se Salomão fracassou, apesar de ter acertado no seu pedido a Deus, bem como ter sido atendido em tudo o que pediu, me parece um ato de imaturidade acreditar que ímpios, cujos exemplos se acumulam como águas de uma represa em vias de ruptura, sejam capazes de agir com juízo e justiça, para não sermos enganados com falsas expectativas. É melhor depositar toda a nossa confiança em Deus, além de mantermos uma distância segura da barragem cuja tragédia se anuncia. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e convido vocês a assistirem o nosso próximo assunto, sequenciando que já demos início. Amém.